Eu quero, com vocês, nesta oportunidade, aproveitar os Salmos de número 108 e mostrar para vocês a estrutura de um texto para que nós possamos, através dele, montar aqui o corpo do sermão e ter aqui os 3 tópicos. Então, vamos lá. Os Salmos de número 108 tem uma estrutura, são 13 versículos, e eu quero aproveitar aqui e mostrar isso para vocês. Por exemplo, do verso 1 até o verso de número 6. Olha só essa estrutura. Até o verso de número 6, Davi, ele está falando a respeito da sua condição de estar diante de Deus com o coração preparado para salmodiar, para cantar. É a fala de Davi. Quando nós temos aqui o verso de número 7, aí está assim: Deus falou no seu santuário. Aí dentro dos Salmos vem a fala de Deus, transcrito aqui a fala do Senhor. Por isso nós temos o segundo tópico. Quando nós falamos tópico assim, e a gente vai estruturar o sermão, você vai procurar a estrutura do texto. Ele se estrutura. Então tem as camadas dentro do texto e você vai aproveitando para ver essas divisões que existem dentro do próprio texto. Então a primeira divisão, nós temos aqui Davi louvando a Deus, dizendo aí sobre a sua preparação para adorar o Senhor. Na segunda divisão do texto, nós temos do verso 7 até o verso de número 11. Vou até ler para vocês. Então, até o verso 6 nós tínhamos a fala de Davi, e agora, olha como que está do verso 7 até o verso de número 11. Deus falou no seu santuário. Aí vem transcrito a voz de Deus. Eu me regozijarei, repartirei Siquém, medirei o vale de Sucote. Aí segue-se. Quando chega no verso 10, quem me levará à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Então nós temos aqui a fala de Deus. Agora, quando nós chegamos no verso 11, até vou melhorar um pouquinho essa divisão. Então, a divisão do verso 1 até o verso 7. Depois nós colocamos o verso 7, 8, 9. Vamos dividir até o verso 9, a fala de Deus. E depois retorna para Davi, no verso de número 10, e a gente vai até o verso de número 13. No 10, quem me levará à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Porventura não serás tu, ó Deus, que nos rejeitaste, e não sairás, ó Deus, com os nossos exércitos? Dá-nos auxílio para sairmos da angústia, porque vão é o socorro da parte do homem. Em Deus faremos proezas, pois ele calcará aos pés os nossos inimigos. Então você percebe que os Salmos de número 108 aqui, que eu estou apresentando para vocês, ele nos mostra esta estrutura dentro do próprio texto. É por isso que a gente tem aqui, se formos estruturar para nós termos aí um sermão, nós então teríamos o tipo de sermão chamado um sermão textual e também na sua forma analítica, porque estou analisando o texto e eu estou estruturando esse texto de acordo com o tema em sequência. Então, eu fiz 3 divisões dentro desse texto. E, seguindo esse exemplo aqui, você pode fazer com todos, principalmente salmos, irmãos. Os salmos, eles têm essas divisões, essa estrutura, essas indicações dentro dele que vai nos facilitar. É lógico que você não vai pegar, fazer 3 divisões dos Salmos de número 109, por exemplo, com 31 versículos. Aí
vai ser um pouquinho mais trabalhoso. Mas se você escolhe aqui uns salmos que tenha até 13, até 15 versículos aí, você vai ter essa facilidade. Não que os outros não possam fazer, pode também. Só que aí você vai ter um pouquinho mais de trabalho em identificar dentro de mais versículos um mesmo assunto. Mas retomando para os Salmos de número 108, depois que nós fizemos a divisão, e eu deixo aqui para você uma sugestão, tá bom? É sugestão. Eu costumo fazer assim, por exemplo, na minha Bíblia, depois eu mostro para vocês Salmos de número 108, tá aqui os Salmos de número 108, e ele próprio, eu já coloco uns risquinhos de caneta. Perceba aqui, ó. Você que está assistindo o vídeo, é lógico, quem está ouvindo aqui o programa Jesus e Salvação não vai poder ver, é áudio, né? Mas você que está assistindo no YouTube, aí você vai poder perceber isso aqui. Então, os Salmos de número 108, eu já fiz um risquinho a caneta, lá no verso 7. Por que eu fiz esse risquinho? Porque aqui marca a primeira divisão do texto. Depois, em outra ocasião que eu preguei esses salmos, eu utilizei do verso 7 até o verso de número 11. Mas aqui com vocês, eu vou colocar o risquinho, a caneta, no verso de número 9. Então, versos 7, 8 e 9 seria a minha segunda divisão. E depois o 10 até o 13, a minha terceira divisão. Aí nós vamos fazer a leitura, bastante leitura, e nós vamos arrumar uma frase para colocar no primeiro tópico. Então, do verso 1 até o verso de número 6 aqui, qual seria a frase que resume estes versículos? Então, eu tenho 6 versículos aqui e eu preciso resumir numa frase. Tá certo? Então, é bastante leitura, vai ser um pouquinho trabalhoso, mas aí você tem o primeiro tópico com esta frase. Depois, a mesma coisa você vai fazer com versos 7, 8 e 9. Uma frase que resuma isso aqui. Você escreve essa frase, não pode ser uma frase longa, é uma frase curta, é objetiva, é uma frase clara, bem concisa e que realmente diga o que está presente em tantos versículos que você está escolhendo. E da mesma forma você vai fazer com o terceiro tópico, do verso 11 até o verso de número 13. E escreva a frase aí, que esta será: quando nós fazemos isto, tá bom? Nós lemos várias vezes o texto, nós encontramos as divisões, porque a bastante leitura, a constante leitura, a insistência, vai fazer com que você perceba essas divisões. Não pense você que você vai fazer uma leitura de um texto e logo de cara você já vai identificar, caso você for aquela pessoa boa de leitura, de muita percepção, aquela pessoa que é um pontinho fora da curva, como os muitos dizem, tá certo? Aí é outra coisa, é uma exceção. Mas para a maior parte das pessoas é necessário bastante leitura para que se perceba essas divisões existentes no texto, divisões de assuntos. Então, nós temos um assunto principal dentro do Salmo 108. Qual que seria esse assunto principal? Então, é o louvor de Davi pelas vitórias que Deus lhe concedeu. Esse é o assunto de todos os salmos. Porém, já mostrei para vocês, então, por meio desses versículos, que dentro de um assunto geral, um todo, existem partes. E são estas partes que nós estamos à procura. Aí identificamos as 3 partes. Agora eu vou parafrasear esses versículos, e quando
nós fazemos isto, nós temos facilidade depois para comentar cada tópico desse. Aí eu chego lá na hora da pregação e eu tenho o meu tema escrito, eu tenho a minha introdução escrita, eu tenho meus tópicos já parafraseado, então eu estou com ele diante de mim. Então, quando bater o olho no primeiro tópico, eu sei que esse meu primeiro tópico vai do verso 1 até o verso de número 6, porque está escrito ali, e então eu menciono esse assunto sobre o qual nós vamos falar aqui. Por exemplo, está o teu coração preparado para louvar o Senhor? E aí começa a comentar de exemplos de outras pessoas que realmente se prepararam para adorar a Deus. Deus, ele procura adoradores, ou seja, pessoas que estejam com o coração preparado para adorá-lo. E aí você vai pregando, você vai explicando esse texto com exemplos, fundamentando o teu argumento com exemplos. Quando você lê aqui, o salmista, Davi no caso, despertai saltério e harpa, e eu despertarei ao romper da manhã. Qual outro texto, quantos outros salmos que Davi também mencionou o saltério, a harpa? E hoje, como que deve ser a nossa adoração, nosso louvor? Você vai lembrar que Paulo diz que nós devemos sempre, quando estivermos reunidos, nós falarmos entre os irmãos com salmos, com os cânticos, pois é, hinos, cânticos espirituais. Então, está lá na carta aos Efésios. E outros textos mais você pode exemplificar aqui, nesse primeiro tópico, e assim você vai fazendo com os demais. Olhe aqui, nessa estrutura que eu acabei de apresentar para vocês, nada mais, nada menos do que uns 45 minutos você vai ter condição de falar tranquilamente, respeitando o tempo de cada tópico, tá bom? Se você colocar aí 15 minutos para cada tópico e não é nada absurdo, mas pastor, eu vou falar 15 minutos de cada tópico, experimente colocar aqui em cada tópico que eu mencionei, três exemplos bíblicos aqui, sem nem comentá-los, só para mencioná-los ali e depois voltar para o texto, para os Salmos. Você vai notar que 15 minutos não é nada. Você vai começar a falar quando você perceber passar os seus 15 minutos, tá certo? Se você não tomar cuidado, você vai falar 20, 25 minutos só no primeiro tópico. E daí você tem que estar vigilante, porque não é para falar mais do que isso. Então é para falar até 15 minutos no primeiro, até 15 minutos no segundo, tá certo? E depois falar até 15 minutos. Na média, aí você vai ter falado uns 40, quase 40 minutos, somando com a sua introdução, com a sua conclusão. Você imagine, você vai ter pregado 45 a 50 minutos dentro dos Salmos de número 108. Tá ok? Depois eu vejo se eu deixo escrito aí, registrado na tela para vocês, aí os exemplos que eu aqui estou dando, tá bom? Deus continue abençoando vocês. Pegue outros salmos e exercitem essa dica que eu deixei aqui para vocês. Ok. Deus abençoe.